Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs. Hoje vamos aqui explanar um pouquinho mais sobre a Imaculada Conceição. Quando se fala Imaculada, está falando o quê? Sem mancha. Sim? Mancha de quê? Do pecado. Qual pecado? O que é o pecado original? Existe um primeiro casal humano, que era o único na face da terra, que tinha alma espiritual, que foi colocado à prova se realmente eles queriam amar a Deus a tal ponto de esquecer a si mesmo, ou amar a si mesmo a tal ponto de esquecer do seu Criador. Sabendo que o ser humano, assim como os anjos, nós fomos criados para Deus primeiro. Tudo bem? Os anjos não têm corpo, eles têm só espírito. Então, o intelecto dos anjos é muito superior ao nosso. Eles aprendem tudo por intuição. Então, o que acontece? Os anjos, logo depois de serem criados, também foram colocados à prova, e eles já decidiram imediatamente se vão querer Deus ou não. Tudo bem? Lúcifer, que era o líder, o mais próximo de criado de Deus, né? Um querubim lá, um serafim, não sei. Quis honra a si, diz os padres da igreja que ele tinha inveja de que tinham que adorar a natureza humana, que depois foi para a Trindade, né? Jesus tem natureza humana, e também Nossa Senhora é rainha dos anjos. Então quer dizer que os anjos servem Nossa Senhora, já que ela é rainha dos anjos. Dizem que por inveja, ciúme, não aceitaram o projeto de Deus, tanto Lúcifer e uma terça parte. Depois, a natureza humana foi colocada à prova, tentado por Satanás, que já tinha caído, já tinha tido a queda de Satanás. Bem, então existiu o primeiro casal. Em Gênesis fala que é feito do barro e do sopro do Espírito. Não quer dizer que não tenha vindo da evolução. Sério? Sim, João Paulo II diz que a evolução hoje é mais que uma teoria, pelos fósseis. Mas não a evolução de Darwin ao acaso, que é ridícula, dizer que tudo é o acaso. É claro que tem uma mente brilhante que preparou o meu corpo para a inteligência, que a gente chama de hominização. Então, provavelmente, houve o primeiro casal que chegou na evolução maior do corpo e Deus infundiu a alma espiritual. Alguém já viu um vídeo de quando tem a fecundação de uma luz? Alguém já viu esse vídeo? Ali é muito claro que a alma espiritual, ela é infusa a partir da fusão dos gametas, né? Então o embrião já é um ser humano que já tem alma. Então a manipulação de embrião na fertilização in vitro é um genocídio, para quem quer ter filho artificialmente. É um genocídio. Eles congelam os embriões depois, que já tem um monte de alma lá. Então é pecado gravíssimo. Voltando a Gênesis. Não importa. Ah, padre, existiu dinossauro? Existem fósseis de dinossauro? Existem. A Terra tem 5 bilhões de anos. Gênesis tem 5.000 anos, 4.800 anos atrás, certo? Então, Gênesis conta, através de uma linguagem poética, verdades, que existiu o primeiro casal, e esse casal foi colocado à prova. E o que a serpente tentou? Comas e serás como Deus. Aqui está o pecado original. O orgulho, a desobediência, na tentativa de ser Deus. Ah, mas eu não quero ser Deus. Queremos sim. A partir daquele momento, todo ser humano nasce manchado do pecado original, com a tendência a querer ser Deus, egoísta, não querer ter defeito,
querer ser honrado, e assim por diante. Todos nós temos um pouco disso. Até no Evangelho fala de João e Pedro, os filhos de Zebedeu, que pediu para ficar do lado direito e esquerdo, né? João e Tiago, desculpa. João e Tiago. E a sua mãe também pede em outra passagem, Maria de Salomé, que meus filhos fiquem do lado. Todo mundo quer ser. O simples fato de você viver sua vida como se Deus não existisse é pecado grave, ou concupiscência original. Você preocupa o dia inteiro com um monte de coisa e não pensa em Deus, não pergunta para Deus. Autossuficiência vem do pecado original. Bem, se todo mundo nasce com essa tendência, depois o pecado entrou no mundo, veio a poligamia e assim por diante, a única forma que Deus tinha de salvar a humanidade é através da encarnação. O próprio Filho de Deus se encarna. Ora, para isso, Deus quis se submeter ao sim de uma jovem humilde. Por que foi Maria? Todos os padres dizem que pela humildade dela. Era muito humilde, era pequena, por ser a menor de todas. Maria seria a nova Eva. Eva é colocada à tentação, aceita o fruto, Adão vai lá e aceita rapidamente, não é? Nem pergunta. Olha o poder da mulher. A mulher tem o poder de dar o fruto proibido ou o fruto da vida eterna. O papel da um jovem da Crisma perguntou: por que mulher não pode ser padre? Primeiro, essa ideia de que padre é superior é errada. Padre é serviço à comunidade. Assim como na família, o pai sai para trabalhar, saía. Hoje, claro que a sociedade mudou muito, mas... E a mulher fica em casa para gerar, não só gerar no ventre, mas gerar uma família santa, que é o poder que a mulher tem. Por isso que Satanás hoje quis fazer o máximo a mulher ter que sair de casa. Porque, não estou falando que eu sou contra a mulher trabalhar fora, mas isso destruiu muito a família. Terceirizar os filhos, não estar em casa, até para colocar o homem no caminho certo quando está com raiva, para não educar os filhos na fé e assim por diante. Esse poder que a mulher tem foi tirado cada vez mais da sociedade. Hoje em dia tem gente que tem vergonha de falar que é do lar, sendo que a rainha do universo era do lar. Teve uma juíza em Goiás agora que deixou seu cargo para cuidar da família. Ouviram falar dela? Pediu como que chama? Exoneração. Para estar com a família. Que a filha falou: mamãe, quando a senhora vai estar conosco? Então, são coisas a pensar. Claro que hoje tem muitas mulheres que têm que trabalhar fora, mas você tem que pensar que aquilo que é um principal é ser uma santa esposa e uma santa mãe. E você não pode deixar isso de lado, em hipótese alguma. Por que Adão ficou com vergonha de estar nu depois do pecado? Porque o homem e a mulher foram feitos à imagem e semelhança com o Criador. E o Criador é o Pai que se doa ao Filho, o Filho que se doa ao Pai, e o amor é o Espírito Santo. Então, essa doação recíproca espiritual, ela foi criada carnal. Por isso que o corpo do homem é complementar ao corpo da mulher. Porque o homem se doa à mulher e a mulher se doa ao homem. É pecado até cobiçar a esposa. Ou a esposa cobiçar o marido. É pecado. Nós não nascemos para cobiça, nascemos para doação. Por isso que o sexo é o ápice da doação no matrimônio, para gerar vida, uma família. Sexo não é só para prazer. O prazer, se você buscar o prazer só pelo prazer, logo, logo enjoa. Aí vira essa orgia que tem aí, as parafilias da vida. Então, a igreja aceita homo, hétero. Não é questão de ser homo ou hétero. É você entender o que é o sexo na igreja. É doação recíproca para gerar vida. Se você busca só sexo e afeto por prazer, logo, logo você está escravo. E a igreja é mãe, ela não te quer escravo. Ora, com o pecado, se perdeu a consciência de doação e entrou a cobiça. Quando entrou a cobiça, o que a gente usa para proteger da cobiça?
se cobrem. Não é assim? Se uma mulher usa uma saia curtinha e andar na rua, o que vai acontecer? Todo mundo vai ficar mexendo com ela. Gera cobiça. A mulher, quando se cobre bem, a modéstia, ela se protege da cobiça. Entenderam ou não? Por isso que o homem e a mulher se cobriram de vergonha, porque perderam a santidade original, a justiça original. Estão acompanhando ou não? Sim ou não? Então ótimo. Então vamos lá. No Salmo 51, ou Salmo 50 diz: desde o ventre da minha mãe fui concebido pecador. Ora, se Jesus nasceu de Maria, e o sangue de Jesus e a carne veio dela, quer dizer então que ou Maria suja Jesus, que é Deus, ou Jesus limpa Maria, que é criatura. Qual que você acha que é mais provável? Jesus limpar Maria. Esse dogma, gente, ele demorou muitos anos para ser declarado. Foi o Papa Pio IX, no ano 1854, que declarou o dogma. Por que demorou? Por causa de duas passagens fortes da carta aos Romanos. Romanos 3, 23 e 5, 12, que fala que todo mundo nasceu pecador sem a justiça. Todo mundo é pecador. Aí, até São Tomás de Aquino falava, bem, se Maria nunca teve pecado, então ela não precisou de Jesus. Então eles não tiveram coragem de falar que Maria era imaculada. Só que a igreja sempre observou que o povo, um dos motivos da bula, é que o povo, no geral, sempre a declarou imaculada. Engraçado, né? O povo nunca erra quando está todo mundo, na maioria, em Deus. Chama sensus fidei. A primeira coisa que a igreja olhou foi isso. Houve sempre um monte de festas. Tinha uma festa na Inglaterra sobre a Imaculada. O povo nunca aceitou Maria pecadora. O povo. Depois, estudando mais profundamente, alguns teólogos ajudaram a ver o seguinte. O mais famoso é Duns Scoto, que tem um vídeo, um filme que ele fez, que ele defende a Imaculada Conceição. O que Duns Scoto falou? Não é que Maria é uma exceção de não ser pecadora. Maria é a perfeição da redenção de Jesus. Se Jesus é o mediador perfeitíssimo do Pai, que fez a sua redenção na cruz, era necessário e era conveniente que houvesse pelo menos uma criatura, Maria, que fosse completamente redimida, a tal ponto de não ter o contato com o pecado. Entenderam ou não? Então, não é Maria uma exceção, ela é o exemplo mais sublime da redenção de Cristo. Se ele é um mediador perfeitíssimo, era necessário uma redenção perfeita. E essa redenção é Maria, que o pecado não chegou nem a tocá-la, que também obedece ao proto-evangelho de Gênesis 3,15, que fala: colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e a dela. Ora, se Maria tem inimizade com Satanás e o pecado é escravidão a Satanás, em momento algum Maria poderia ter entrado em contato com o pecado, porque senão não teria uma inimizade total com o demônio. Concordam? Outra coisa que a igreja olha, além essa parte bíblica, a saudação do anjo é ave cheia de graça. A tradução em português atrapalha. Em grego, a expressão é keharitomene. Keharitomene, quer dizer o quê? Na expressão grega, que ela é toda graça, que não tem espaço para não ter graça. Ela não é cheia de graça como recipiente, mas ela é toda graça. Nossa Senhora, toda graça. Então não tem outra coisa. Maria é a nova Arca da Aliança. A Arca da Aliança, que tinha as tábuas da lei, quando você lê, acho que é Êxodo 23 e 35, os dois capítulos, fala da Arca da Aliança.
Em Êxodo fala que a Arca da Aliança tinha que ser de metal nobre, por dentro e por fora, de ouro. Ora, se a Arca da Aliança, que é um prelúdio de Nossa Senhora, deveria ser totalmente de metal nobre, é claro que ela era totalmente nobre, totalmente graça. Esses são os textos bíblicos que nós podemos usar para tirar a conclusão de que Maria realmente é imaculada. E depois teve a aparição em Nossa Senhora de Lourdes, em que ela fala para Santa Bernadette de Subiru: eu sou a Imaculada Conceição, numa língua indígena. Logo depois do dogma, que essa menina nunca tinha ouvido falar na vida, numa linguagem indígena, porque naquela época não tinha internet, não tinha nada. Então esse dogma foi proclamado em Roma, não chegou lá no interiorzão, lá no interior da França, em Lourdes. E ela ouviu, que foi a prova que ela deu ao bispo, não é isso? Ela disse que é a Imaculada Conceição. Então é muito belo toda a história da Imaculada. E por que Maria tem que ser imaculada? Porque ela gerou Cristo há 2000 anos atrás, e ela continua gerando novos Cristos hoje. Como? Ela e a igreja se entrelaçam. Ela é a de Apocalipse 12, a mulher cheia de sol, né? Com a lua debaixo dos pés, que é a igreja e Nossa Senhora. Na verdade, a igreja, o corpo de Cristo, é imaculada. Atenção, a igreja é imaculada, não tem pecado, mas ela tem em nós, que somos pecadores. Então nós estamos na igreja, sendo regenerados, a cada dia, sendo gerados de novo, para sermos alter Christus, outro Cristo. Então eu posso dizer que a igreja é o útero de Maria, e o embrião está aqui, está meio do lado, né? E o embrião, o filho, dentro do útero de Maria, certo? Da igreja, que também é o útero de Maria. Então Maria e a igreja, a Maria é a personificação da igreja. Assim como a igreja é imaculada, a Maria é imaculada. Então quanto mais eu me aproximo de Maria, por exemplo, com o rosário, mais eu entro no útero de Maria, e o Espírito Santo faz uma nova pessoa em mim. Por isso que o rosário é importante. Quando eu fui me converter, eu já estava na residência, e eu fui chegando à conclusão que tinha que rezar o terço. Quando eu rezava o terço, vinha na minha cabeça todas as minhas misérias, até as comidas que eu reclamava da minha mãe. Eu era filho de papaizinho, pitizento e enjoado. Se minha mãe fizesse quiabo fora, não é junto não, eu já dava piti que não queria comer mais. Desse nível. Essas coisas que eu nem lembrava, quando eu começava a rezar o terço, vinha eu reclamando de comida. Quer dizer que é muito grave, de certo, né? Provavelmente. Outra coisa que vinha são as meninas que eu maltratei. Eu não era grande coisa assim não, mas queria ser. E acabava machucando muita gente. E isso vinha na minha cabeça toda vez que eu rezava o terço. Eu parava de rezar o terço, parava de pensar. Aí eu falava, eu não quero pensar nisso. Aí voltava a rezar o terço, vinha de novo. Toda a minha miséria. Depois veio a questão, uma voz assim, quando eu rezava o terço. Em quem você pensava? Só em você. Você é egoísta. E realmente, eu só pensava em mim, ganhar dinheiro, curtir a vida e tal. E aquilo foi me deixando tonto. Toda vez que eu rezava o terço, o que Nossa Senhora estava fazendo comigo? Depois, eu já contei aqui, foi quando um menino perdeu o polegar lá em Firminópolis, laçando, e eu estava rezando o terço, e eu fiquei pensando, se eu ficar sem o polegar da mão direita, o que ia ser? Que eu não ia conseguir operar, nem fazer exame, lembra? Eu contei isso aqui já, né? Também faz parte dessa conversão. O que eu fiz depois que eu comecei a rezar o terço e Nossa Senhora me mostrou isso? Bem, por que Nossa Senhora me mostrava a minha miséria? Porque para ela gerar um Cristo em mim, eu preciso primeiro morrer. Como é que eu vou morrer se eu acho que eu sou a última Coca-Cola do deserto? A última bolacha do pacote? É difícil querer morrer, não é?
Então, quando eu rezava o rosário, o terço, ela começou a mostrar que eu sou miserável e que eu merecia morrer. Foi quando eu fui no hospital, diante do Santíssimo, na capela do hospital, servidor estadual na época, que eu até fui lá, mudou a capela, fiquei achando ruim, porque fazia parte da minha história, agora mudou tudo lá, reformou, mas tem o Santíssimo lá. Eu ajoelhei diante do Santíssimo e disse: eu descobri que eu não presto. A partir de hoje, não me ouça mais. Faça a tua vontade. 2 dias depois, uma enfermeira bateu no meu ombro e disse: você fez uma promessa para Deus e Ele vai te cobrar. 2 semanas depois, fui fazer uma cirurgia e tinha um rapaz deitado. Eu cheguei perto dele e disse: e aí, rapaz, tudo beleza? Ele disse: tudo beleza, doutor, mas eu estou vendo um anzol na sua boca. Eu disse: anzol? Sim, o senhor já foi fisgado. Deus vai te dar linha por muito tempo, mas depois vai te tirar igual aqueles peixes com a barriga para cima. Isso foi em 2002. Em 2013 eu estava indo para Roma. 11 anos depois. Ou seja, a igreja, assim como Nossa Senhora, quando você entra na igreja ou no útero de Maria, você tem que aceitar morrer para que nasça de novo no batismo e nos sacramentos da confissão, da Eucaristia, da unção dos enfermos. Se você não aceita, e para você aceitar morrer, você tem que reconhecer a sua miséria, ou não? Claro, por isso que é importante rezar o rosário. Quando você reza o rosário, você medita todas as passagens de Cristo, Nossa Senhora vai se encarregar de te mostrar quão miserável você é sozinho, e que você precisa ser renascido do útero espiritual dela, que efetivamente se faz presente na igreja, mas ela está aqui, ela faz parte também aqui na hora da consagração. Teve muitas visões místicas de Nossa Senhora atrás do sacerdote. Ela faz parte dessa geração. A mulher em casa tem esse poder de levar, de ser Nossa Senhora em casa, de ajudar a sua família a gerar uma outra família. Por que a mulher não deve ser padre? Porque se todo mundo sai para evangelizar, quem é que vai ficar na retaguarda para gerar? Eu sou padre aqui, quem é que faz a maior parte das coisas da igreja? As mulheres, ou não? Sim, não pode todo mundo fazer. Agora, essa ideia de que um é superior ao outro, foi Satanás que colocou. Essa ideia que trabalhar fora é mais importante que estar em casa, foi Satanás que colocou. Porque a rainha do céu e da terra era do lar, ela gerava, ela estava em casa. Então essas ideias de superioridade vieram por Satanás. O padre não é maior que ninguém, ele está a serviço. E eu tenho que aceitar morrer para nascer de novo, assim como todos vocês. Então essa é a chave de todo o projeto de salvação com a Imaculada Conceição. Ela é imaculada, a igreja é imaculada. Quando o Papa erra, a igreja mancha? Não, é o Papa que desvinculou da igreja. Quando o bispo erra, a igreja mancha? Não, é o bispo que não se vinculou à igreja. Quando o padre erra, a igreja mancha? Não, é o padre que se rompeu afastou da igreja. Não é a igreja é sempre imaculada. Ok? Entenderam um pouco o projeto de salvação? Vocês estão dispostos a morrer? Sim ou não? Eu tenho muita pena das pessoas que nunca caem a ficha que são miseráveis. Aquelas pessoas idosas, que você senta com elas, quem ajudou a fundar Iporá foi eu, ou Paraúna foi eu. Quem fundou essa escola aqui em Paraúna foi eu. Eu que ajudei a construir a igreja. Minha família, eu sustentei minha família inteira. Como é que uma pessoa dessa vai morrer? Vai aceitar morrer para si mesmo. Entende? É de dar dó. E às vezes está lá com o pé na cova e cheio de si. Não vê que os vermes vão comer daqui a pouco. É melhor você já ver que a carcaça aqui não adianta, gente. A carcaça que é ruim mesmo. Não adianta pôr uma Ferrari comigo e um jatinho. Continua a carcassinha fedorenta, que vai morrer daqui a pouco. É melhor nós aceitarmos morrer para nós mesmos, enquanto podemos, e deixar que a Imaculada, faça uma nova pessoa a cada dia. Estão dispostos a isso? Silêncio total. Estão dispostos a isso? Assim seja.